eu queria só partilhar que foi muito boa para mim a oração, essas meditações. Santa Faustina, né, Mateus? As meditações, que não são meditações de Santa Faustina, na verdade, né? São revelações privadas dela. Então, é muito profundo, né? Muito verdadeiro, e eu pude aproveitar muito, foi muito bom para mim, assim, a primeira coisa a partilha. Bem, eu estou abrindo aqui para a gente compartilhar. Só dizer, então, essa segunda formação sobre virtudes, a anterior, então, retomando só um pouco do que nós falamos na leitura, na formação anterior. A formação anterior, a gente deu uma falada rápida sobre a questão da vida espiritual, né, da existência da realidade espiritual, de como nós temos que considerar essa realidade, como hoje se está esquecido, né? Então, do primeiro princípio espiritual individual, que é a alma humana, do maior de todos, que é Deus, da existência de coisas que são materiais, mas que trazem a realidade espiritual junto também, né? Então, por exemplo, um escapulário, um terço, a água benta, tudo isso são coisas que são materiais, mas que elas têm um poder espiritual real. A Bíblia, um escapulário, né? E essa realidade, ela influi na realidade material. O que determina as guerras, o que determina o progresso da humanidade ou a sua estagnação, o que determina as pestes, o que está determinando o Covid-19, não são apenas circunstâncias materiais. Nós podemos fazer toda a estrutura sociológica, o encadeamento das coisas, se tivermos uma realidade espiritual A, de pessoas rezando, fazendo jejum e penitência, e B, em que isso não acontece, eu não sei se eu caí, porque todo mundo desapareceu para mim. Agora o Matheus Sainz voltou. A tua tela está travando, Manuel. Isso aqui. Ô, Manu, a tua tela tá travando, mas aqui, ó, a Silvia, o Leandro, eu e a Sheila estamos aqui, aberto. Deu uma congelada, mas acho que voltou agora. Agora tá abrindo os outros também, eu acho que é a tua internet, deve ser. Deu uma caída, eu acho. E, então, numa realidade em que as pessoas estão rezando, jejuando, fazendo penitência, estão se esforçando para não pecar, essa realidade vai existir uma situação X de guerra ou não guerra. Uma realidade Z, em que as pessoas não estão rezando, não estão jejuando, blasfemam e tal, a realidade material vai ser outra. As mesmas causas sociológicas vão ter um efeito completamente diferente. É muito diferente. Bom, então, a realidade espiritual. Falamos, então, que na realidade espiritual, falamos daquelas 3 dimensões, né? Da dimensão moral, intelectual, moral, que é da vontade, desejo de conversão, do esforço de conversão, do esforço de vida de oração, de combate espiritual, de combate do pecado, a intelectual da compreensão e a afetiva. E falamos que hoje existe um vício se acreditar que a importância da afetiva está nos sentimentos espontâneos, quando isso não é importante. Aquilo que nós sentimos quando nós rezamos, espontaneamente, ou o nosso impulso de rezar, espontâneo, eu senti um impulso para rezar, isso é uma graça de Deus. Isso não tem um significado de que a minha oração foi mais profunda. Não, ao contrário.
Jesus, a Santa Teresa, diz que os momentos em que ele foi mais amado por Santa Teresa foi quando Santa Teresa não aguentava mais, né? Santa Teresa estava na capela, ela não tinha mais o que rezar, não sabia mais como rezar, ela estava com aridez. E ela disse, não, então eu vou contar as pedras dessa capela, mas eu vou ficar aqui diante de Jesus. E depois, anos mais tarde, Jesus diz, olha, os momentos que tu mais me amaste foram esses que tu perseveraste sem sentir. Mas, de outro lado, nós devemos incitar os afetos. Nós devemos incitar a que os nossos afetos acompanhem a nossa meditação intelectual e a ação da nossa vontade de luta e de conversão, de busca de santidade e de oração. Então, nós podemos ficarmos incitando para nós amarmos a Deus. E nós vemos aqueles vários exemplos de Santo Anibório, de São Francisco de Sales, principalmente as 3 minutos. São das paixões, que são aquelas reações espontâneas em que nós somos passivos, em que nós somos acometidos, às vezes uma grande raiva, às vezes uma ira, às vezes uma comoção de enternecimento, quando nós vemos um bebê, que essas são amorais, mas em que nós devemos fazer um esforço para torná-las morais. Combater aquelas paixões que nos afastam do bem e fomentar aquelas paixões que nos levam ao bem. E fizemos uma introdução das virtudes, então, falando, e agora eu vou começar a transmitir, que as virtudes, com o conceito do catecismo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, estão vendo a tela já? Já está sendo compartilhado? Já estão vendo? Sim. Sim, já estamos vendo. Obrigado, Matheus. Dá para ver. Então, hoje nós vamos ver a questão das virtudes morais em geral e a virtude da prudência. Só retomando, esse é o conceito do catecismo. Virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais. Procura o bem e opta por ela em atos concretos. Então, aquelas duas dimensões que nós falávamos, um é o ato e outra a disposição interior. A disposição de praticar cada uma das virtudes vai se manifestar em atos. E cada ato vai reforçar a nossa disposição interior. É uma coisa cíclica que uma fortalece a outra. Esse é o conceito do catecismo. Bom, mas isso é só uma retomada, porque isso foi da semana passada, da formação passada. Bom, então, as virtudes existem, então, as teologais, que se dirigem a Deus. Fé, esperança e caridade se referem a Deus. Eu creio em Deus, eu espero em Deus. Mesmo a caridade do amor ao próximo e a todos os outros amores que nós temos, a família, tem que ser decorrências do amor de Deus, mas hoje não é a caridade, hoje é outra coisa. E as virtudes, então, morais. As virtudes morais, nós tínhamos visto no geral, elas têm as infusas, que são aquelas dadas pelo Espírito Santo, e as adquiridas, ou naturais, né? Que são aquelas que são mais pelo esforço humano. É a mesma virtude. A virtude da prudência, a virtude da justiça, a virtude da temperança, a virtude infusa e tem a virtude adquirida. O catecismo não vai falar das virtudes morais infusas. Quando o catecismo fala, eu não sei por que isso, mas ele fala só das virtudes humanas. É isso aí que está aí. As virtudes humanas. Né? Então,
quando, ao longo da minha fala, em alguns momentos, o catecismo está falando alguma coisa e os autores, no caso, o Royal Marin, padre Antônio Royal Marin e o padre Adolfo Tanqueray, vão estar falando um pouco diferente porque os autores estão falando das virtudes em geral, falando das infusas e as humanas. E o catecismo fala mais só das humanas. Né? Todos os grandes doutrinadores antes do concílio usavam assim. E essa é uma opção que o catecismo fez. Então, eu não sei bem, eu não posso afirmar o porquê que o catecismo fez essa opção. Mas eu consigo ver algumas coisas, né? Algumas razões do porquê. Primeiro, porque o Concílio de Trento, eu não estou vendo ninguém, estou vendo só as bolinhas. Então, eu fico na insegurança de que as pessoas não estão me vendo. Tá, estamos aqui. Aqui. Tá, não, beleza. Eu estou vendo e ouvindo. O Matheus caiu, né? O Matheus caiu e não sabia que tinha caído. Mas eu caí pelo que tu disse, Manel. Acho que é o negócio da internet mesmo, porque as duas gurias estavam aqui no tablet, as duas. Então, acho que não, mas está todo mundo aqui. Mas tudo bem. Então, primeiro assim, o que acontece? O Concílio de Trento, que reforçou muito esse sentido das virtudes teologais infusas, ele estava muito preocupado. Naquela época, você estava naquela questão das grandes descobertas científicas, de entender o movimento dos corpos celestes e tal, e depois, mais tarde, nessa época, principalmente isso, em que você estava querendo desarraigar o conhecimento das forças da natureza do espiritual. Então, o Concílio de Trento tem um esforço muito grande, ele faz um esforço muito grande de reforçar a questão espiritual, de como o sobrenatural é absolutamente indispensável. Né? Bom, enfim, tem muitas coisas para falar sobre isso, mas o Concílio de Trento tem essa tendência. E esses autores que escreveram a partir do Concílio de Trento vão refletir um pouco isso. Mas olhando e lendo eles, tentando dar a minha interpretação, de fato, às vezes fica um pouco confuso. Porque, por exemplo, a virtude da justiça, a virtude infusa e a virtude natural ou adquirida da justiça é a mesma justiça. Ela tem algumas distinções. Primeiro, a fonte. A fonte das virtudes infusas é Deus. Deus infunde. Então, portanto, para as virtudes infusas, tem uma especial relevância toda a questão de oração, de clamar a Deus, de ascese no mundo espiritual. E as virtudes adquiridas se formam muito pelo esforço, pela repetição, pela prática, pela disciplina nessa própria virtude. Ela nos reforça. Pelos limites também. Porque a virtude humana, agora tem uns posts que eu já passei na formação passada, que eram sobre isso, e vão ser oportunos aqui, eu vou retomar agora. Só então o conceito do catecismo, quando ele vai falar das virtudes humanas, morais, o catecismo, ele vai falar só das humanas. Então, o conceito fica esse. São atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da verdade, da vontade, que regulam nossos atos, põem ordem nas nossas paixões e guiam o nosso procedimento, segundo a razão e a fé. Conferem facilidade, nos dão poder, né, domínio e alegria para se levar uma vida moralmente boa. O homem virtuoso é aquele que livremente pratica o bem. Então, mesmo conceito, só passando, né, esquematicamente. O que eles são? Eles são atitudes firmes, são
disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência da vontade. Então, é de novo, aquela dicotomia. É o ato e a disposição. O ato reforça a disposição, e a disposição permite o ato. É aquele ciclo que vai se completando, um reforça o outro. E o que elas fazem? Regulam os atos, são os que vão regular os atos. Põe ordem nas paixões, aquelas coisas que se nos acometem, e que, ou por uma ira, um arrobo de ira, pode nos levar ao pecado, ou por um arrobo de enternecimento nos tirar a razão, ou por ou algum outro tipo de arrobo, cair no sentimentalismo e numa inação, ele vai dar, as virtudes vão ajudar que nós ponhamos ordem nisso. E guiam o nosso procedimento na segunda razão e a fé. Eles nos dão facilidade, as virtudes exercitadas fazem com que fique mais fácil a gente dominar a nossa própria vida e ter alegria para viver uma vida moralmente boa. Tá? E nos levam livremente a praticar o bem. Então, as atitudes firmes, então, firmeza, força, capacidade de enfrentar as contrariedades e manter-se firme, as disposições estáveis. Não se abalar pelas contrariedades, elas são estáveis. A virtude é justamente aquilo que nos permite não nos abalar por qualquer coisa. Perfeições habituais da inteligência. Então, manter essas duas faculdades da alma, a inteligência e a vontade, constantemente, de uma forma perfeita, né? De maneira que ela vai reagir a todas as circunstâncias e receber bem as coisas. Então, e o catecismo também. Esse conceito do catecismo de virtudes morais. São virtudes humanamente adquiridas, frutos e germes dos atos moralmente bons. Novamente, eles são frutos e germes. Então, de novo, frutos e germes. Frutos é o depois, e germes é aquilo que gera. Então, novamente, aquele ciclo. A disposição que vai gerar o ato que vai fortalecer a disposição. Fazer isso. Então, sempre, essa ideia vai estar presente sempre em tudo, sempre que se falar das virtudes. Frutos e germes dos atos moralmente bons. Dispõe todas as potencialidades do ser humano para comungar no amor divino. Essas são as virtudes morais, segundo o catecismo. Interrompi o compartilhamento, não era para... É que eu fico uma tarja para mim interromper o compartilhamento, e essa tarja me cobra um pedaço do meu slide. Bom, então... isso aí, isso que eu queria. A distinção das virtudes morais adquiridas. As adquiridas, então, são atitudes reiteradas. A origem delas é a reiteração da própria atitude, das infusas a Deus. O modo de exercício, ele se distingue. Nas adquiridas, a reiteração vai tornando cada vez mais fácil a prática dessa virtude. Nas infusas, elas são dadas por Deus. Deus dá uma tendência. Mas, até ter facilidade nela, é mais demorado. E a finalidade das adquiridas é mais baixo. São bens honestos e Deus criador. Então, ela vai até certo ponto. As infusas, elas vão mais longe. Elas são mais profundas. Elas são sobrenatural, Deus unitrino. Vamos ver as duas virtudes, a diferença. A temperança nas virtudes, ela leva à sobriedade, à dignidade humana. Então, o que quer dizer isso? Enquanto as infusas, o que quer dizer? A temperança movida pelo poder, principalmente, né? Então, ela vai fazer com que eu tenha uma conduta sóbria, que eu não me esforce para, sei lá, não busque a pornografia, que se eu buscar, quando vir uma mulher, eu já não vou conseguir mais controlar os meus pensamentos, talvez tenha um ato exacerbado, e isso me dá dignidade humana. A temperança adquirida, ela vai até aí.
As infusas vão muito mais longe. Elas levam a mortificações. Eu vou fazer penitência, eu vou fazer jejum. Eu não vou só não buscar um pecado. Eu vou ir muito além daquilo. Eu vou combater todos os primeiros maus pensamentos. Eu vou me esforçar para buscar a pureza em tudo. Deu para entender um pouco essa questão de que as infusas, elas vão mais longe. As adquiridas, elas vão até um ponto, assim, digamos assim, do convívio social. Vou manter a dignidade da minha vida social. De eu não perder o controle sobre o meu próprio corpo, de eu não perder o controle sobre a minha vida. As infusas, elas vão mais além. Elas querem ser um ato de amor a Deus, de entrega a Deus, através da prática dessa virtude e dos atos que a caracterizam. Tá? Então, a humildade, por exemplo, a humildade adquirida, ela evita excessos de orgulho e cólera, né? Então, assim, eu não vou cometer aqueles atos que todo mundo vai ver que eu sou um vaidoso. Eu não vou cometer um ato de cólera que, por exemplo, na época da servidão, né, um senhor batendo no servo, porque perdeu a cabeça. A virtude da humildade, ela vai me impedir de fazer isso, a virtude adquirida. Mas a virtude infusa vai muito além. Ela abraça as humilhações que nos tornam semelhantes a Cristo. Então, a virtude infusa da humildade vai muito além. A virtude infusa da humildade, por exemplo, eu vou aceitar acusações que são injustas, que são falsas, e eu não vou reagir. Estou me acusando de tal coisa. Por exemplo, Santa Teresinha lá, que foi acusada de ter quebrado um vaso que não foi ela que quebrou. Ela disse, não, eu vou aceitar, não vou falar nada, não vou me defender, e vou oferecer isso em sacrifício. É uma virtude infusa da humildade. Ela vai muito além da questão humana. Bom, então, nessa parte introdutória ainda, só para dar essa distinção das virtudes infusas. Agora eu vou falar baseado no Tanqueray e no Royal Marine, e aí nós vamos falar principalmente das virtudes morais infusas. Tá? Vamos dar características gerais, que são das infusas e das adquiridas, mas vamos falar mais das infusas. As virtudes morais. Tá? Virtudes em geral, nós já falamos na formação passada. Hoje vamos falar no geral das virtudes morais, e depois vamos entrar na primeira das cardeais, que é a prudência, e vamos falar das acessórias, algumas acessórias da prudência também. Tá? E aí, nas outras formações, nós vamos para as outras cardeais. Bom, então, as virtudes, isso eu botei na outra formação também, na formação passada, hein? Elas também crescem pelo hábito, por quê? Então, o hábito, né, a reiteração, porque o hábito retira os obstáculos ao seu exercício. Se eu me habituo a praticar uma virtude, os atos que a caracterizam, isso vai retirando os obstáculos dela. Nos torna dóceis as faculdades a elas, né? Nós entendemos melhor, nós nos acostumamos mais, nós temos mais prazer em praticar, porque a graça atual nos é liberada tanto quanto mais a correspondemos, ou seja, embora seja uma virtude humana, bom, eu estou correspondendo à graça. Bom, e a graça, Deus nos dá mais graça quanto mais nós correspondemos à graça que nós recebemos. E toda vez que eu pratico uma virtude, eu estou correspondendo à graça. Deus dá mais graça. Isso facilita. É uma maneira de o hábito, a reiteração da virtude, favorecer com que nós tenhamos mais a virtude. Bom, eu falei, eu não vou repetir essa parte, porque é muito complexa, eu já falei na reunião passada. Bom, diferenciam-se as morais das puramente intelectuais, que apenas aperfeiçoam a inteligência, sem relação com a vida moral, a ciência, a arte, e das teologais, que as teologais têm objeto direto, Deus. Já falamos disso também. São sobrenaturais, as infusas, que preparam a visão beatífica. Essa é uma outra distinção das infusas. As infusas são sobrenaturais, então elas vão sempre se referir à eternidade. Sempre.
As naturais, elas vão buscar, elas vão me ajudar na ordenação deste mundo, na minha própria dignidade, mas as sobrenaturais, as infusas, elas vão me apontar sempre para Deus, sempre para o eterno, sempre para o sobrenatural, sempre para o espiritual, o transcendente do material e a vida eterna. Né? Coisa que e ao se aperfeiçoarem, vão ser completados pelos dons do Espírito Santo. Aproximam-se e são impregnados pelas virtudes teologais. Essa proximidade das virtudes sobrenaturais, morais com as teologais. Aperfeiçoam nossas faculdades morais. A inteligência é regulada pela prudência. Então, vão estar aí as cardeais, né? A vontade pela justiça. O apetite irascível na minha força, aquelas minhas reações pela fortaleza, e o apetite concupiscível dos prazeres, dos gostos, pela virtude cardeal da temperança. Mas nós vamos ver especificamente as virtudes depois. Bom, as virtudes crescem conforme habitual de onde vem. E a graça habitual aumenta com os sacramentos, isso aqui também na formação passada, sacramentos, a oração, as boas obras, e elas se enfraquecem pelo consentimento do pecado venial, que são destruídos pelo pecado mortal. Bom, entramos na nossa formação de hoje mesmo. Praticamos as virtudes, diz o Tanqueray, isso é do Tanqueray. Primeiro, por um motivo sobrenatural, porque nós temos que fazer tudo por amor a Deus. Eu consagro o meu dia. Eu vou praticar as virtudes, eu vou exercitar a justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência e todas as outras, a virtude da religião, a obediência, a humildade, a castidade. Porque eu quero me dar a Deus, porque eu amo a Deus. Então, eu vou procurar consagrar o meu dia e todas as minhas ações, uma a uma, a Deus, que elas vão fortalecer a minha virtude. E vão chamar a Deus para a minha vida. E com a máxima intensidade. Então, aí tem uma explicação que as virtudes, elas não aumentam em nós por adição, mas por radicação, ou arraigamento. Meio complexo. Então, sim, essas virtudes morais, eu não vou somando mais justiça, somando mais prudência, somando mais temperança. Não. Eu estou dizendo que eu sou esse braço, eu vou arraigando mais. Ela vai entrando mais, penetrando mais em mim. É assim que ela se fortalece. Ela penetra mais. Ela está mais dentro dali, é mais difícil dela sair, dela ser arraigada, ser puxada para fora. Por arraigamento ou por radicação, assim é que cresce as virtudes infusas em nós. Tá? Isso depois vai aparecer muito depois. Elas não aumentam em quantidade, mas em qualidade. Elas vão se tornando mais puras. A virtude vai se tornando mais pura, melhor, mais próxima de Deus. Para tanto, nós temos que praticar. Portanto, o que ele vai dizer é o seguinte: ela não vai se aprofundar porque nós reiteramos um ato tão virtuoso como o anterior. Ela só vai se arraigar mais quando nós praticarmos um ato mais virtuoso. Mas ele vai dizer também que a prática dos atos igualmente virtuosos, a reiteração deles também é valiosa, porque facilita que nós pratiquemos mais e venha preparar é isso aí. E vai preparar para que nós tenhamos depois um ato mais virtuoso. Deu para entender? Então, assim, ela só vai se arraigar mais quando nós tivermos um ato mais virtuoso que o anterior. Mas a reiteração dos tão virtuosos vai nos facilitando para que, em algum momento, nós temos um ato mais virtuoso. Quando eu lendo, estudando isso, por que o catecismo colocou só as virtudes humanas? É porque é o seguinte:
O Concílio de Trento tinha aquele desejo. O que eu vejo é o seguinte, às vezes, você estudando, você confunde um pouco. Não tem como não confundir, porque é a mesma virtude. Claro, tem um início diferente, uma profundidade diferente, vai até mais fundo, as infusas, e vão apontar sempre para o sobrenatural. Mas fora isso, elas são iguais. E eu acho que em algum momento, talvez, se falar muito nas infusas, na verdade, para as virtudes morais é muito importante a prática delas, o esforço, a ascese, a luta. E quando a gente fala das infusas, parece que essa prática perde um pouco a importância, porque é mais importante rezar, clamar a Deus. Então, talvez tenha sido uma intenção de ressaltar a importância de praticar, de se esforçar na virtude, de olhar o que a virtude é, qual é o ato virtuoso nesse caso e praticá-lo, se esforçar nele. Né? A mim me parece isso, assim, tendo estudado, assim, foi uma sensação que eu tive, que a razão é essa. Bom, existe a importância do ato em si, virtuoso, e existe a importância do fervor no ato. Eu pratiquei um ato de virtude, por exemplo, um ato de obediência, de submissão, ou um ato de temperança, de baixar os olhos em face de uma mulher bonita, nem sensual, mas só bonita. Uma coisa é eu fazer isso, que tem um valor, e me fortalece na virtude. Mas o fervor do ato, se eu faço isso pensando em Deus, pensando em que eu estou fazendo isso por amar a Deus, que ficar olhando para aquela moça me dá mais prazer, é o belo, mas eu estou sacrificando isso por amor a Deus. E eu quero amar a Deus. Né, uma Santa Teresinha da vida tinha um arrobo de amor se fizesse em atos bem simples. Pode ser a obediência, a submissão a alguma coisa, um ato de justiça, um ato de caridade para com o próximo. Importância do fervor. Então é importante fazer o máximo deles por dia. Embora a gente cresça na virtude, elas vai se arraigando, nós vamos praticando atos mais profundos. O Tanqueray diz que não é tão mais difícil, porque justamente porque a virtude está mais arraigada, ela vai facilitar os novos atos. Mas é preciso sempre pedir a graça. Bom, as virtudes morais sobrenaturais são hábitos sobrenaturais que dispõem as potências do ser humano para seguir o ditame da razão iluminada pela fé, não com os meios conducentes ao fim sobrenatural. Não tem Deus por objeto imediato, como seria o caso das teologais, né? Mas o bem honesto, distinto de Deus, e ordenam para o fim sobrenatural. Isso que são as virtudes sobrenaturais ou infusas, e é aqui que elas se distinguem das adquiridas ou naturais. Bom, Santo Tomás dizia que para praticar um ato bom, o homem tem que estar predisposto por uma virtude boa. Então, haveriam tantas virtudes quanto objetos possíveis aos atos humanos. Estuda mais de 50 na suma, mas nós aqui vamos falar principalmente das cardeais e de algumas acessórias das cardeais. Desde a antiguidade se distinguem as 4 principais virtudes, que elas são como dobradiças, né? Como se nós tivéssemos, então, imagina um quadrado, em cada um dos 4 pontos, cada uma das 4 virtudes. As outras virtudes vão orbitar essas virtudes cardeais, como as virtudes cardeais vão orbitar
as virtudes teologais, em especial a caridade. Né? Então, a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança, desde os filósofos pagãos já as reconheciam, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, Macróbio, Plotino, Cícero. Claro que eles falavam só dos adquiridos. E Santo Ambrósio chama elas das cardeais. As propriedades das cardeais acompanham sempre a graça e se infundem com ela. Distinguem-se dela porque não é estática, contemplativa, mas ela é operativa, a virtude. São muito mais profundas do que as adquiridas. Na modalidade humana, nós praticamos elas imperfeitamente, mas quando elas são sobrenaturais, nós praticamos de fato na modalidade divina. Elas fazem aumentar a graça e crescem com a graça que cresce em nós, as virtudes. Mas sempre precisam de atos. Dão-nos a faculdade de realizar atos sobrenaturais. Atos que estão além do natural. Mas isso nunca vai ser fácil. Como acontece com as adquiridas, a facilidade se obtém pela repetição. É isso que esse aqui é um exemplo de por que o catecismo não faz essa distinção. Porque parece, quando está falando das infusas, tu não fala tanto na reiteração, mas quando tu fala das adquiridas, tu fala. Mas é importante reiterar os atos virtuosos. Então, para não dar essa confusão, não fala da divisão e só fala em tudo que tu tem que fazer. Tu tens que praticar, reiterar os atos. É preciso reiterá-los. As virtudes morais se afastam do homem no pecado mortal. Sim. Não, desculpa atrapalhar, mas tu falou agora, eu iniciei uma leitura um tempo atrás, que eu estou tentando ler, assim, uma ou duas páginas por noite, né, junto com aquela misturada de leituras, né, mas uma estou lendo todos os dias, né, que é o dos Santos, como é que é? Os Santos Casados, né? É um livrinho da minha biblioteca católica que conta a história em ordem cronológica de todos os santos casados, né, desde lá de São José, Nossa Senhora, o primeiro, e até os dias atuais. E uma coisa que o autor insiste, eu nem conheço o autor, né, vou mais pela editora mesmo, que a gente confia, mas ele insiste muito em cada relato de casal que ele conta, né, de história de cada um deles, é a luta diária e insistente do que tu acabou de falar aí, da vivência das virtudes, né, que a nossa grande arma para combater no dia a dia as pequenas coisas, que é o extraordinário no ordinário, né, são justamente as virtudes, né, e que a gente tem que trazer isso sempre para nossa razão, para trabalhar nossa vontade e colocar na ponta da lança a virtude, que é isso que realmente consegue nos ajudar a crescer espiritualmente, né, nesse caminho de santidade. Tu falou agora, me veio essa atenção da leitura do livro e o quanto isso tem me chamado a atenção, né, na minha espiritualidade pessoal, assim, no cotidiano, que é colocar na ponta da lança a busca de lutar, de ter uma vida virtuosa na frente dos filhos, lá no trabalho, né, na relação que a gente tem com a colega, com o chefe, com o empregado, que é botar na ponta da lança a virtude. É isso. Muito obrigado, Matheus. Assim, eu acho que a gente abandonou muito isso, né? A igreja abandonou muito isso. Quer por um medo do farisaísmo, né? Por um medo de parecer que é só coisa externa. Mas, na verdade, nós temos que nos esforçar para reiterar muitos atos assim, de amor a Deus, de entrega a Deus, de renúncia, e de combate ao pecado, porque às vezes assim, é combate ao pecado também.
né? Vai ser a tentação que vai se nos aparecer de diversas formas. E as virtudes e os atos virtuosos que vão nos ajudar a passar por isso. Bom, e também elas não vão ser diminuídas pelos pecados veniais, embora se perca a facilidade de cometer os atos. Então, indiretamente, vai enfraquecer, né, todos os pecados. Mas é importante que, então, se volte, se lembrar, não, cometi um pecado venial, não preciso aguardar a confissão para me esforçar na prática das virtudes. Não, já vou. Essa então é a imagem, né, do sistema solar, as virtudes teologais com os planetas que são as cardeais andando em torno delas. Eu só mudei aqui, porque nessa imagem o Sol parece muito pequeno. Nessa imagem aqui de cima, pequenininha, tem o tamanho do Sol, que é muito maior, né? Tem a proporção mais real. Claro, a distância não, mas vamos entender que é isso. E embaixo aí, a imagem de baixo é as virtudes acessórias que orbitam, por suas vezes, os planetas. Então tá Júpiter aí, que tem diversas virtudes acessórias em torno dele. Então, a virtude da prudência. Vamos para a virtude da prudência. Esse é o catecismo, tá? A prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem, para escolher os justos meios de o atingir. O homem prudente vigia seus passos, sejam ponderados e comedidos para poder orar. A prudência é a norma reta da ação. Santo Tomás. Não se confunde nem com a timidez, nem com o medo. Depois eu vou parte por parte desse conceito. É a chamada auriga virtuum, condutor das virtudes. O que guia as outras virtudes na regra e na medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O juízo prudente decide e ordena a sua conduta segundo o juízo. Graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e ultrapassamos as dúvidas sobre o bem a fazer e o mal a evitar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem, para escolher os meios justos de atingir. É da razão prática. Isso vai aparecer de novo, só vou ressaltar aqui, a virtude de prudência é razão prática. Ela não é para discernir princípios teóricos. Ela vai ser aplicação agora. Eu tenho uma situação para agir agora. Eu vou praticar A, B ou C. A virtude que vai me fazer agir correto é a virtude da prudência. Aí vai ter diversos elementos, mas é a virtude da prudência que agora nós vamos ver. Então, razão prática, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro fim. Aí sempre quando nós falamos do verdadeiro fim, o último fim do ser humano é amar a Deus. É Deus e amar a Deus. É buscar a vida eterna. Fazer o bem. Então, na prática, no dia, ela vai buscar o maior fim, o fim último, para escolher os justos meios. Bom, então, na prática, qual é o meio que eu vou atingir esse fim? A reta norma, reta no sentido de correta, aqui não é torta, reta norma de ação. Não se confunde nem com a timidez ou o medo. Por que ele está falando isso? Não se confunde com o medo, nem com dissimulação. Por que ele está falando isso? Porque, às vezes, as pessoas querem travestir a prudência de medo, ou o medo de prudência. Se existe uma injustiça. Não, mas eu não vou expô-la porque depois pode ficar pior para mim. Eu vou ser prudente. Eu não vou conseguir mudar aquilo, então eu vou ser prudente. E às vezes não é prudência, é só covardia.
muitos confundem ou querem travestir o medo ou a covardia de prudência. Ou duplicidade e dissimulação. Por quê? Por exemplo, assim, não, eu sei que aquele fulano, eu pareço isso. Perante outro Beltrano, eu pareço diferente. Eu sei lidar com isso, eu sou prudente. Não, isso não é prudência. Não, isso não é prudência. Mas é um erro que se comete. Isso são critérios práticos para nós irmos, cada um de nós saber como que cada um de nós vai ter que agir e o que isso, as coisas não são. Se eu estou fazendo por covardia, se eu estou fazendo dissimulando, não é prudência. Auriga virtutum, condutor das virtudes. Auriga quer dizer em latim cocheiro, né? Então, é como se a carroça fosse, ela tem várias virtudes, mas a virtude que conduz todas as outras é a prudência. Por isso ela é a primeira e mais importante das virtudes cardeais é a prudência, dando regra e medida para todas as virtudes. Ela é prática, guia imediatamente a consciência, ordena a conduta que eu faço e aplica os princípios morais reais aos... Bom, agora, então, o Roy Marinho, passando do Tanqueray para o Roy Marinho. Tem por objetivo ditar o que vamos ver em cada caso particular. Mesma coisa. Aristóteles chamava a razão logística. A sobrenatural infusa é uma virtude especial, infundida para um entendimento prático, reto governo das nossas ações particulares, ordenados ao fim sobrenatural. Até repetindo. Infundida por Deus no entendimento prático. Entendimento é umas faculdades da alma. Para o governo das nossas ações particulares. O ato próprio da virtude, da prudência, é ditar o que se deve fazer concretamente em determinado momento, levando em conta todas as circunstâncias, depois de madura deliberação e conselho. Ordenados por fim sobrenatural. Ela é aperfeiçoada pelo dom do conselho. Cada virtude é um dom do Espírito Santo, um dom infuso também, que vai ser dos 7 dons, que vai ser especialmente indicado para ela. E da prudência o dom do conselho. Importância. É a segunda mais importante de todas as virtudes morais, atrás apenas da virtude cardeal da religião. Eu vou te estudar das formações, mas assim, que as virtudes teologais são supremas. Depois das morais, a maior é a virtude da religião, que não é uma das cardeais. Porque a virtude da religião é uma virtude correlata à justiça. A justiça vai querer dar a cada um o que é seu. E a religião vai dar especialmente a Deus o que é de Deus. O culto a Deus. Então, como ela tem um objeto mais alto, Deus, a religião, ela vai ser a mais importante. A segunda mais importante é a prudência, que é a mais importante das cardeais. Influencia, ela vai entrar em todas as outras virtudes, dando como que meio, não ir para nenhum excesso, né? Extremo desordenado. Mesmo as virtudes teologais vão precisar da mediação da virtude da prudência. Tá? Isso aí. Sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. É a prudência. Numa coisa vai ser de uma forma, na outra de outra. Sem a prudência, nenhuma virtude é perfeita. Ela ajuda, então, tudo isso é a importância da prudência. Ajuda-nos a combater o pecado, dando a conhecer as causas e ocasiões, mostrando também os remédios. É pela prudência que nós vamos discernir, olha, em tais lugares eu não posso ir, tais eu não posso fazer, tais coisas eu não posso ver, tais circunstâncias eu tenho que evitar, porque eu sou fraco nisso.
Né? Alguns têm a tremenda fraqueza do chocolate, outros têm outras. Então, eu tenho que saber. A prudência, ela vai, e aí eu vou evitar. Isso a prudência vai nos dando. E nós vamos exercitando. Eu tenho que ver que realmente eu... trancou meu negócio aqui. Não. Estamos te escutando, tá? O vídeo mesmo está parado também para nós, mas não estou conseguindo. Bom. Tá chegando? Tá transmitindo? Não está transmitindo. Trancou. Ainda estão me vendo? Sim. Matheus? Sim. Eu agora, na minha experiência aqui, eu tenho que sair da reunião e voltar. Então eu vou dar um minutinho aí e vocês tomem uma água, pode ser? Claro. Aqui eu não trancou aqui, eu acho que eu fiz coisa demais ao mesmo tempo, e aí eu não tenho o que fazer. Mano. Voltei, gente. Vou tentar compartilhar agora, então. Bem, então, características da virtude da prudência, tanquerei. Busca os melhores meios para atingir os fins. Não é nem a prudência da carne, que busca engenhosidade, coisas más, como a satisfação das paixões ou fins maus. Veja, existe uma prudência da carne. Existe aquele cara que sabe, né, como alcançar o sedutor, por exemplo, ou o trapaceiro, ou aquele que sabe burlar, enganar as pessoas. E não é a prudência meramente humana, que busca só o seu bem, assim, para buscar o meu conforto. Não, mas é a prudência cristã. Tá? Pode buscar fins naturais, como o sustento, mas sem deixar de pôr o primeiro lugar a Deus e a vida eterna. São os fins últimos do ser humano. A Deus, o amor a Deus e a vida eterna. Então, refere tudo sempre ao céu. Nem sempre é a finalidade imediata do ato, mas o fim último sempre vai ser esse. Deus, o amor de Deus e a eternidade. Vai regular os nossos pensamentos, afetos, volições. O que são volições? São ações da vontade, para onde eu fomento a minha vontade. Sentimentos. Então, eu posso fazer atos de virtude, de concentrar o meu pensamento. Por exemplo, estou pensando, eu tenho que... se apresentou, eu recebi muitos ovos de Páscoa. Como que eu vou... Em que medida que eu vou comê-los? O quanto que eu vou cada dia? Quanto que eu vou doar isso aí para quem não tem? Então, a prudência ela vai
ela vai buscar o meu fim último. Como é que eu vou estar amando mais a Deus? Como é que eu vou estar indo para a eternidade? E ela, aí ela vai os juízos sobre as coisas mais práticas do meu dia a dia. Então nós podemos fazer muitos exercícios disso. Por exemplo, eu estou passando tempo demais na internet. Então eu vou parar. Não, isso está me levando para Deus, me afastando. Vou buscar a prudência, eu vou buscar medir. Não, o meu trabalho me leva para a internet, mas isso está me desviando. Então eu vou exercitando a prudência, eu vou exercitando na prudência os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos, para sempre buscar como fim último Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus e a eternidade, que são nossos fins últimos. Reside na inteligência a prudência, que ela vai avaliar as coisas, embora ela vai precisar da vontade, porque é a vontade que vai decidir a gente de acordo com isso. Com aquilo que a inteligência, a razão, a faculdade da razão buscou. Não é só a razão, é a razão fé. Diz. A expressão perfeita da prudência é o Sermão da Montanha, né? Onde Jesus aperfeiçoa a lei das máximas evangélicas contrárias do mundo. O exemplo dos santos e no ensino da igreja. A empregar os meios sobrenaturais, como oração e os sacramentos. Elementos constitutivos da prudência. Deliberação madura, decisão com sabedoria e firmeza na execução. Vejo que os dois primeiros têm a ver com a inteligência, a razão, e o terceiro com a vontade. Deliberação dura. Então, ele vai dizer, olhar o passado. Gente, que ele vai dar, isso é um critério prático. Isso eu queria. Parece chata a formação, essa formação é chata. É chata, eu sou chato. Mas eu queria que prestar atenção nessa parte, porque essa parte é bem. Ela pode ser bem prática. Se a gente aproveitar ela é bem prática. Em todas as virtudes, ela vai ter esse aspecto bem prático. Então, quando eu estou para tomar uma decisão, pensar no passado. Bom, os santos que passaram por situações semelhantes, o que eles fizeram? Quais são as circunstâncias envolvidas? Parar e refletir. Isso é igual às circunstâncias que os santos passaram? Quais são as consequências, os desdobramentos, o futuro? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu fizer aquilo? A consulta aos outros, sábios, a observação, a postura, né, do nosso diretor espiritual, de um santo, de uma pessoa que nós temos à frente. Clamar o Espírito Santo. Depois, o julgamento. Então, tudo isso eu trouxe para mim. Aí eu vou excluir os meus preconceitos, ideias que são preconcebidas, procurar. É muito difícil isso. Às vezes, sei lá, por exemplo, todo ato externo é mau. Posso ter esse preconceito. Não, isso é um preconceito, a gente tirar de mim. O ato externo pode estar refletindo o que eu tenho dentro de mim, aí ele é bom. Excluir as meras paixões ou impressões. Então, aquelas coisas que vêm espontaneamente em mim. Me deu a impressão que era isso, mas então eu não vou deixar essa impressão reinar. Eu vou refletir, olhar para ela no seu todo, para depurar ela, para deixar que ela passe e me iluminar pela razão. Pôr-se diante da eternidade, aquela questão do fim último. Bom, o que é mais importante diante da eternidade? E examinar os prós e contras, ao mesmo tempo sem se deter em hesitações excessivas, sem ficar paralisado de tantas meditações. Tem que cuidar isso também. Estou fazendo tanta coisa que daí eu não faço nada. Não. E executar com firmeza, com previdência, calculando as circunstâncias, e aí então a previdência ela vai pensar nas circunstâncias e nas consequências e vai me ajudar a preparar para as consequências também. Com circunspecção, tentar tirar o melhor efeito das diferentes das consequências
e com as precauções para aquilo que pode acontecer. E também se o meu ato não der certo. Necessidade da prudência. Para evitar o pecado, conhecer suas causas, ocasião, buscar os remédios. Então, aquilo, eu já dei esse exemplo. Praticar as virtudes, as outras virtudes. A prudência é o cocheiro, ela vai. Quando ser firme, quando ceder. Estou orientando os meus filhos, por exemplo. Quando que eu tenho que dizer não, de jeito nenhum, quando é que eu tenho que dar um ato de amor, dar um colo, dar fazer uma concessão. Né? Sempre com confiança em Deus e temendo o juízo divino. Evitando, né, a presunção e o desespero. O que é a presunção e o desespero? A presunção é achar que eu não preciso fazer nada, que Deus me ama tanto que eu já estou salvo, ele não vai olhar nenhum ato. Não, não é assim. Deus me ama, mas eu posso cometer atos maus. Posso ser condenado por isso. E evitar o desespero. O que é o desespero? Ao contrário, não, eu sou tão ruim, eu não tenho mais salvação, não tem mais esperança para mim. Não, sempre tem. Eu tenho que, não é nenhum nem outro. Eu tenho que buscar o bem, a verdade em cada ato meu. Austeridade na penitência, fazer penitência, mas não ter excessos, né? Tem que cuidar da saúde. Cuidar das relações exteriores e da vida interior, que a vida interior não prejudique as relações exteriores, que as relações exteriores minhas não prejudiquem a minha vida interior. Então, eu tenho muitos amigos, mas tem uma hora que eu tenho que parar de sair, eu tenho que parar de ver, porque eu preciso dar tempo para a minha vida interior. Bom, eu tenho minha vida interior, estou cultivando, seria ótimo ficar só cultivando ela. Mas um pouco eu tenho que sair para a vida exterior. Então, esse discernimento prático sempre. A prudência ajuda a praticar o apostolado, né? Quem está falando mais para os padres, né? Púlpitos, confessionários, sacramentos, administração, sempre escolhendo entre os contrários. O Roy Marinho fala que Santo Tomás fala em 3 etapas, 3 funções. Para mim, são como se 3 etapas do exercício Etapas é uma coisa minha, tá? Da prudência. Então, primeira etapa, o conselho. Nós vamos consultar, nós vamos pensar em todas as coisas, os meios, as circunstâncias, buscar o conselho dos sábios, ver o exemplo. O juízo, a conclusão. Bom, então é isso que eu tenho que fazer. Não só isso que eu tenho que fazer, os meios que eu vou empregar, as coisas que eu vou evitar, prevendo as consequências que vai haver, quais são as medidas que eu vou tomar para mitigar as consequências ruins e fortalecer as boas. E a terceira é o império ou a ordem. Então, a determinação de praticar o ato. Os meios para se aperfeiçoar. Como é que eu vou aperfeiçoar a virtude da prudência em mim? Sem querer, Roy Marinho, os dois falam as mesmas coisas. Oração, o primeiro deles, oração e colocar tudo em face do fim último sobrenatural. Deus, o amor de Deus, a eternidade, a vontade de Deus. Aí eles vão fazer uma divisão das etapas. Eles vão falar das ações que fortalecem a virtude da prudência em cada etapa da vida espiritual, e eles vão adotar as etapas da vida espiritual lá de Santa Teresa, né? Aqueles que são os iniciantes, que estão na via purgativa, purgando os pecados, os progredidos, que estão na via iluminativa. A via purgativa são as 3 primeiras moradas do castelo interior de Santa Teresa, a via iluminativa são o 4º e o 5º, e, por fim, a via unitiva, que são as 2 últimas moradas que, sei lá, para mim, pobre de mim. Então, enfim, mas estão, depois dessas formas de praticar gerais, eles vão para as outras de acordo com as etapas. Vamos lá, então. Os principiantes, eu diria que somos todos nós.
Primeiro, combater os defeitos que são contrários à prudência. Combater a prudência da carne, que é a satisfação da tríplice concupiscência, né? O amor ao prazer, o amor às alegrias desse mundo, que não se compara com a eternidade. Rejeitam a astúcia, a enganação, essa questão de ser a duplicidade, o dolo, né? O engano, levar o outro ao erro, a fraude, mesmo para fins honestos. Combater isso aí. Opa. Perseverar nos bons propósitos, combatendo a inconstância, a negligência, o vício e o pecado. Tenho que tirar porque eu não conseguia ler. Lembrar que os fins não justificam os meios. Buscar sempre a honradez pessoal. É simples como as pombas e prudente como a serpente. Mortificar os preconceitos e as paixões, o orgulho, a sensualidade, a volúpia, os apelos, os caprichos. Eu gosto disso daquele jeito. Não, hoje eu não vou fazer do jeito que eu gosto. Eu estou fortalecendo a prudência. Procurar voltar à serenidade da alma. E se a decisão é urgente, colocar-se na presença de Deus. Para evitar a leviandade, buscam nada fazer sem reflexão. De novo, todo aquele espaço que tinham sido dado. Mas também tem que evitar a hesitação excessiva e a indecisão. Combatendo suas causas. A perplexidade. O que é perplexidade? É eu ser muito sensível a ficar, meu Deus, eu não esperava isso. Não, aceitar tudo pode acontecer. As coisas não são como eu penso, as coisas não são... mas o outro cometeu tal pecado que eu não imaginava. Bom, então o que eu posso fazer para ajudar? Sem perplexidade. Evitar ser prolixo, né? Assim, a pensar, enrolar, confusão. Evitando as preocupações excessivas. Não, mas se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo amanhã? Não, calma, sem desespero. As almas progredidas se aperfeiçoam. O Roy Marin diz, mantendo e intensificando os meios anteriores. Mais do que a própria... Aí já vai haver um desvio, né? Mais do que a própria salvação dos nossos fins últimos. Veja, a nossa salvação é um fim último, mas é o mais baixo. O mais alto é Deus mesmo. Deus mesmo, o amor de Deus, a glória de Deus, o bem de Deus, a vontade de Deus. Fazer muita mortificação. Intensificar a mortificação. Prestar atenção nas inspirações do Espírito Santo para uma vida mais perfeita. Por que isso? O Espírito Santo ele vai nos progredidos, ele vai mostrando cada vez mais as pequenas coisas que vão distraindo ou dissipando, as pequenas coisas que vão me desviar. E aí, então, atendendo esses apelos, eu vou crescendo na prudência em todas as virtudes. O Tanqueray ainda diz, o Tanqueray dá esse critério, né? Olhar para os evangelhos, para a vida de Cristo, tudo, na sua humildade, pobreza, obediência e tal, ver como é que ele se portava, né? As respostas que Jesus dava ao demônio, o desmascaramento que ele fazia dos adversários, dos fariseus, aos apóstolos, o suportar os defeitos, né? Suportar um Pedro que é orgulhoso, é vaidoso, é precipitado, confia demais em si mesmo, na sua força, acha que sabe tudo. Senhor, nós não deixaremos que isso te aconteça. Não, tu vai me trair. Não é? Afasta de mim, Satanás, Jesus disse para Pedro. Então, meditando em Jesus. Jesus soube ser, então, forte com Pedro.
mas sobre suportar em outros momentos, graduando o ensino, né, ensinando aos poucos, desafiando eles, fazendo-os progredir. Ensino centrado primeiro no reino de Deus. Vigiar e orar, ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. A oração também para que o Senhor dê a prudência e a imitação de Cristo. Também cultivar os elementos constitutivos da prudência. Bom senso, o hábito de reflexão, a docilidade em consultar os outros, espírito de decisão, né, de não indecisão, de previdência, de circunspecção, né, de sobriedade. Ainda se revestindo das qualidades assinaladas por Tiago, ser puro, pudicícia, ser púdico, por de coração, pacífico, sereno, moderado, ponderado, modesto, que é condescendente para com os demais, suave, pleno de misericórdia, sem parcialidade, duplicidade ou hipocrisia. E os perfeitos se aperfeiçoam pela iluminação divina, especialmente pelo dom do conselho. Então, encerramos a virtude da prudência. Eu vou entrar rapidamente a virtude. Eu não vou entrar, não vou me aprofundar em nenhuma virtude correlata da prudência. Tá? A prudência, ela não tem assim algumas virtudes tão destacadas como outras têm para nós nos determos. Então, eu não vou me deter. Eu vou só falar nas classificações que tem das coisas que são correlatas à prudência. Muitas dessas são partes da própria prudência, estão dentro da prudência. Apenas recebem um nome quando estão destacados um pedaço dela. Né? Essa divisão é o Royo Marin que faz, tá? E eu vou seguir, vou dar, mas vai ser quase só um elencar. Tá? Em outras virtudes cardeais nós vamos entrar, por exemplo, quando nós falarmos da justiça, nós vamos entrar na virtude da religião, na virtude da obediência. Quando nós falarmos da temperança, nós vamos entrar na castidade, vamos entrar na humildade, que são outras virtudes. Mas na prudência, não. Na prudência, eu só vou fazer uma menção e falar das partes, praticamente das partes integrantes dela. E coisas correlatas muito próximas, mas simples. Bom, das virtudes, existe uma distinção das virtudes acessórias, que são o seguinte. Há vários tipos de virtudes. Então, existem as virtudes que são integrais, que são elementos que integram a virtude cardeal. As subjetivas, que são as diversas espécies em que ela se subdivide. As potenciais, que são parecidas. Só. Tá? Então, no caso da prudência, as correlatas são 8 virtudes integrais. A memória do passado. Então, essa parte de virtude da memória do passado. De pensar na minha vida, nos fatos que se conhece. Memória do passado. Para buscar prudência. A inteligência do presente. Dentro do presente, olhar todas as coisas, todas as circunstâncias que estão envolvidas. Né? A docilidade para pedir e aceitar o conselho dos sábios. Né? Sabendo, há mais de um, porque como são muitos os casos, ninguém vai saber todos. A sagacidade. Ou verso, a própria do prazer com rapidez. Né? Então, a razão, que é a mesma prontidão de espírito para resolver com gratidão, mas com reflexão e exame. A providência, que é se concentrar no fim distante,
ordenar os meios para chegar àquele fim e prever as consequências dos atos para ver o que eu vou ter que fazer diante dos efeitos do meu ato para chegar ao fim, o que eu tenho que fazer para prevenir males que vão daí decorrer e aguçar os bens. Circunspecção, que é considerar, então, as circunstâncias específicas. Tá? Às vezes, tem coisas que são boas em si mesmas, mas que não são boas naquele caso específico. O Roy Marin dá um exemplo. O exemplo do Roy Marin é exigir de uma pessoa que está irada o perdão de um ato no momento que ela ainda está muito irada. É bom pedir o perdão, incitar a pessoa ao perdão, mas às vezes tem que saber esperar passar o tempo para pedir. Então, aquele ato é bom, mas eu tenho que considerar o momento em que eu estou. Né? Eu tenho outros exemplos, eu pensaria até no exemplo do seguinte: é bom para o padre testemunhar a sua catolicidade, sua ortodoxia, né? Usar o hábito, né? A batina. Mas na época da Revolução Francesa não era. Né? Porque os caras, uma vez que o padre está de batina na rua, vai ser pego para ser morto. Então, naquela circunstância, o que é bom em geral, não é bom naquela circunstância. Ou num país islâmico mais de observância mais estrita. Não é bom. E, por fim, a cautela ou precaução, que vai saber aquelas coisas que vão me viciar e eu já vou agir para me precaver disso. Né? Então, as más companhias, né? Às vezes os meus próprios vícios de pensamento, que eu tenho que eu vou ter que tomar a medida justa aqui prudente. Para fazer isso, eu vou ter que saber os lugares que eu vou ter que evitar, enfim, tudo. As partes subjetivas, outras virtudes. Bom, tem duas espécies fundamentais de prudência: a prudência pessoal ou monástica, ou de governo ou social. O Tanqueray fala também na militar, mas a militar vai aparecer aqui depois. Os tipos de prudência, né? A primeira, né, a pessoal monástica, é para nós regermos a nós mesmos. A segunda, a social, é para reger o bem comum. Alguns de nós, bom, né, eu, às vezes, tenho que reger o bem comum. Mateus, às vezes, tem que reger o bem comum. Essa para reger o bem comum tem várias subespécies. Tem a reinativa, né, do príncipe para governar. A política ou civil, que é do povo para se submeter às ordens do governante, cooperando para conseguir o bem comum, e nas coisas que não é para cooperar também. A prudência econômico-familiar, que é do chefe de família, que eu vou comprar. Né? Muitos de nós têm que exercer. E a prudência militar, que é específica da quando é justo entrar em guerra e quando não. E na guerra, que meios utilizar, por onde ir, o que não fazer, não deixar os excessos. As partes potenciais. 3 delas que se ordenam a atos secundários, preparatórios ou menos difíceis. Então, eubulia ou bom conselho. É a virtude que dispõe a encontrar os meios mais aptos para o fim. Veja, determinado o fim, qual é o melhor meio? Esse é o dom do bom conselho, a virtude da eubulia ou bom conselho. Cineses ou bom conselho prático, sensatez, que é um bom senso. E, por fim, nome ou juízo perspicaz, que é julgar segundo princípios mais elevados. É quando eu tenho que afastar a letra da lei para obedecer o seu espírito ou princípios mais altos. Por fim, os vícios opostos. Né? Existem 2 tipos de vícios opostos à prudência, segundo Santo Tomás e Santo Agostinho. Os primeiros que são manifestamente opostos, evidentemente opostos. Então, primeiro, a imprudência, né, que pode ser a participação, a inconsideração ou a inconstância.
Ser inconstância vai me levar, ser inconstante, não ter uma constância na minha vida vai me levar a ser imprudente. Não considerar, não ser irrefletivo ou ser parcial vai me tirar a prudência. Ou a negligência, não tomar os cuidados que eu tenho que cuidar. E os vícios que parecem com a prudência, mas estão contra a prudência. Nós já falamos no início, a prudência da carne, a astúcia, né, que é o meu próprio bem, a astúcia que emprega meios maus para se sair bem, a fraude, que é a mesma coisa nos atos, e a solicitude excessiva para as coisas temporais. Eu não considerar a eternidade superior ao tempo, as coisas que a gente vive nesse mundo. É a falta de confiança em Deus. Eu encerrei a... Tá bom, gente? Massacrei vocês um pouco, mas é isso, assim. Pode se parecer bem teórico, mas acho que tem coisas bem práticas para a vida da gente. Essa é a parte da prudência. Não sei, deixo com vocês, encerro aqui a minha fala. Se quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, uma colocação, um acréscimo,